Sejam todos muito bem-vindos a esse canal Mensageiro de Deus. Hoje falaremos sobre um assunto referente ao mundo paralelo, o mundo da imortalidade. Já convido você a inscrever no meu canal. Vamos lá, por que Deus criou o inferno? Muitos perguntaram por que Deus criou o inferno. Jesus explicou a verdade sobre a criação do inferno. Jesus falou muito sobre o inferno em seus ensinamentos. Na verdade, podemos obter mais informações sobre o inferno das palavras de Jesus do que de qualquer outro capítulo da Bíblia combinado. Você vê, a criação do inferno está intimamente ligado aos anjos caídos. Você vê, o inferno é um lugar de sofrimento preparado inicialmente por Deus para o diabo e seus anjos. Em Mateus 25 verso 41, Bíblia afirma: "Então ele dirá aos que estão à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, no fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, demônios." Segundo Jesus, o inferno foi originalmente planejado para o diabo e seus anjos. No entanto, os humanos acabam lá porque eles escolheram se alinhar com o diabo e seus anjos. O professor popular, Charles Spurgeon, comentou: "Eles se juntaram ao diabo, ao recusar fidelidade ao Senhor, então foi justo que, imitando sua rebelião, eles deveriam compartilhar sua punição." O fogo eterno, inferno, estava preparado para o diabo e seus anjos. Dito de outra forma, o inferno nunca foi feito para ser habitado por uma única pessoa, embora alguns indivíduos sem dúvida cabem lá. No final, Satanás e os outros anjos caídos deveriam ser os únicos a sofrer dentro dos limites do inferno. O inferno foi criado como punição final para os líderes da grande rebelião, por causa de escolha, livre-arbítrio e a responsabilidade dada por Deus ao homem para escolher seu destino eterno, seja o céu ou o inferno. No final dos tempos, Satanás, os anjos caídos, e um terço dos anjos que se rebelaram ao lado dele, todos serão lançados no inferno juntos. Aqueles que se rebelaram contra Deus sentirão toda a força da ira de Deus, e nem Satanás nem os anjos caídos serão poupados das consequências dos seus atos. Foi estabelecido que os anjos caídos são uma realidade, apesar do fato de que a ideia de cair em desgraça pode ser um desafio para alguns indivíduos compreenderem. Mesmo que quiséssemos acreditar que os anjos são incapazes de cair, a história da Bíblia nos mostra o contrário. Existem muito poucas referências a anjos caídos na Bíblia, porque a grande maioria dos anjos no céu nunca se perderam ou se voltaram para o mal, mas alguns tomaram essa decisão. Os anjos foram feitos especificamente para habitar no céu com Deus, para adorá-lo. Eles foram feitos para trazer glória a Ele, assim como as pessoas eram, mas os humanos estavam destinados a viver na terra, enquanto os anjos foram projetados para viver no céu. Apesar disso, esses anjos deixaram o seu começo ou seu ponto de origem, que estava no céu. Eles decidiram usar seu livre-arbítrio e rebelar-se contra os planos de Deus para suas vidas. Na Bíblia, anjos que deixaram o céu são considerados anjos caídos. O que aconteceu com esses anjos? De acordo com a Bíblia, em 2 Pedro 2 verso 4, porque se Deus não poupou os anjos quando eles pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos das trevas destinados ao julgamento. O líder desses anjos é Satanás, que se transforma em um anjo de luz. O diabo conspirou contra Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. O que aconteceu depois que os anjos caídos deixaram o céu? Em Judas 6. E os anjos que não guardaram seu próprio local de poder designado, mas abandonaram a sua morada adequada, estes ele manteve em cadeias eternas sob a densa escuridão da escuridão total para o julgamento do grande dia. Judas 6 também explica o que Deus fez com esses anjos maus. Os anjos caídos são conhecidos por serem um terço das hostes angélicas que segue Satanás na grande rebelião, e tentativas de derrubar Deus e seu trono e reinar para dominar o céu. Sabemos também que a tentativa foi um fracasso colossal e que Satanás e seus anjos rebeldes foram expulsos do céu. Satanás, que se disfarça de anjo de luz, está encarregado desses anjos e atua como seu líder. O diabo conspirou contra Deus,
seu criador, e ele e os anjos que o seguiram perderam a batalha. Depois de serem expulsos do céu, o que acontece com os anjos caídos? Alguns anjos caídos que agora estão no inferno e outros que estão na terra, de acordo com Gênesis 6. Anjos caídos se casam com humanos e gerar filhos gigantes com mulheres humanas. A derrota de Satanás foi predita desde o início. Podemos ver o fim desde o começo nos primeiros capítulos de Gênesis. Deus declara a serpente derrotada, mesmo depois de ele ter desencaminhado com sucesso Adão e Eva. Sim, o inferno foi criado por Deus. Tudo que já foi, ou é, ou será é criado por Deus, incluindo o inferno. Em Colossenses 1 verso 16, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, coisas visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam domínios, ou governantes, ou autoridades, todas as coisas foram criadas e existem por meio dele pela sua atividade e para ele. Em João 1 verso 3 diz, todas as coisas foram feitas e passou a existir através dele. E sem ele nenhuma coisa foi feita, isso passou a existir. Apocalipse 1 verso 18, a Bíblia afirma, e o Eterno, vivendo dentro e além de todo o tempo e espaço, vivo para sempre, e eu tenho as chaves do controle absoluto e vitória sobre a morte e o Hades. Inferno, ou o lago de fogo, será também o destino daqueles que rejeitam a Cristo. 2 Pedro 2 verso 4 a 9, porque se Deus nem sequer poupou os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os enviou para poços de escuridão para ser mantido lá para julgamento. E se ele não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, um pregador da justiça, com outros 7 quando ele trouxe o julgamento de um dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e se ele condenasse as cidades de Sodoma e Gomorra à destruição reduzindo-os a cinzas, tendo feito deles um exemplo para aqueles que viveriam vidas ímpias depois disso, e se ele resgatou o justo Ló, que foi atormentado pela conduta imoral de homens sem princípios e ímpios. Pois aquele justo, enquanto vivia entre eles, sentiu sua alma justa atormentada dia após dia, pelo que ele viu e ouviu sobre seus atos ilegais. Então, à luz do fato de que tudo isso é verdade, tenha certeza de que o Senhor sabe como resgatar os piedosos da provação e como manter os injustos sob punição até o dia do julgamento. A boa notícia é que as pessoas podem evitar o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia e amor, fez um caminho de salvação para todos que confiam no Filho de Deus, Jesus Cristo. A localização do inferno. Inúmeras teorias foram sugeridas sobre o paradeiro exato do inferno. É amplamente aceito que o inferno reside no centro da Terra. O Antigo Testamento refere-se ao inferno como Sheol, enquanto o Novo Testamento o identifica como Hades, significando invisível. Ou Geena, que significa Vale de Inom. A palavra hebraica Sheol também pode ser traduzido como cova ou sepultura. Sheol e Hades são 2 nomes para o mesmo lugar, que é para onde vão os mortos antes de serem julgados. Geena se refere a um estado eterno de punição para os ímpios mortos. Os ímpios se voltarão para o Sheol, até mesmo todas as nações que se esquecem de Deus. O inferno é um local que existe além do nosso universo físico, onde as almas da humanidade continuam a viver após a morte. Este lugar é comparável ao céu. O inferno é um lugar eterno de agonia sem fim para aqueles que não acreditam em Deus. Em Lucas 16 verso 26, e além de tudo isso, entre nós e você, um grande abismo foi criado, para que aqueles que querem passar daqui para lá não será capaz, nem ninguém passará de lá para nós. Lucas 16 verso 23 a 26, e no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormento, e viu Abraão e Lázaro nos seus braços, e ele gritou e disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e envie Lázaro para que ele mergulhe a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, pois estou em agonia nesta chama. Mas Abraão disse, Filho, lembre-se que durante a sua vida, você recebeu suas coisas boas, e da mesma forma, coisas ruins de Lázaro, mas agora ele está sendo consolado aqui e você está em agonia. E além de tudo isso, entre nós e você, um grande abismo foi criado,
para que aqueles que querem passar daqui para você não será capaz, nem ninguém passará de lá. Quando um incrédulo morre, seu corpo vai para o túmulo. No entanto, sua alma vai para o Hades. Para ele, Hades é um lugar de sofrimento e remorso. Em Apocalipse 20 fala em detalhes sobre o estado final de Satanás e dos incrédulos. O versículo 7 observa que no final do reino milenar de 1000 anos, Satanás será libertado para uma última batalha, juntamente com as nações enganadas do mundo. Depois que ele for derrotado, o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então todos os incrédulos serão julgados diante do grande trono branco. Em Apocalipse 20 verso 15 declara: "E se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo." Os incrédulos sofrem tormento contínuo e são incapazes de escapar de seu julgamento. No final dos tempos, Satanás e os incrédulos experimentará a segunda morte, em que estarão no lago de fogo. Esta terrível circunstância é algo que ninguém jamais escolheria por si mesmo. Devido a esta, Deus tornou a redenção disponível através de Jesus para quem estiver disposto a acreditar, e Ele continua a fornecer pacientemente esta salvação, mesmo agora. Em João 3 verso 16, diz: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Sim, o inferno existe de acordo com a Bíblia. A realidade do inferno é descrita na Bíblia usando a mesma terminologia que descreve a realidade do céu. Em Apocalipse 20 verso 14 e verso 15, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se o nome de alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Na verdade, Jesus passou mais tempo advertindo as pessoas sobre os perigos do inferno do que ele os tranquilizou sobre a possibilidade do céu. Não é fora do comum para as pessoas acreditarem na verdade do céu enquanto nega a realidade do inferno, mesmo que a Bíblia deixe bem claro que tanto o céu como o inferno existem. O pensamento positivo é o culpado por parte disso. É muito mais simples chegar a um acordo com o conceito de uma vida após a morte agradável, mas a ideia de condenação não é tão tentadora. Este é o mesmo erro que os seres humanos muitas vezes cometem sobre comportamentos perigosos. A suposição de que conseguiremos o que queremos substitui a visão desagradável. Vamos ver mais uma vez o que Jesus disse sobre o inferno. De acordo com o que Jesus ensinou, o inferno não tem tempo definido, mas existe para sempre. Aqueles que são atormentados no inferno estão condenados a uma eternidade de tormento. Jesus foi citado como tendo dito: "O fogo nunca se apaga." Jesus disse isso como um aviso às pessoas que fez com que outros tropeçassem. Este era um local fora dos muros de Jerusalém que foi contaminado pela adoração de Molós e o sacrifício de humanos, e como resultado, foi transformado em um lixão, onde lixo e lixo eram queimados. Foi uma representação visual e poderosa do fim que estava reservado para aqueles que estavam condenados. Graças aos incêndios violentos e aos vermes purulentos, Jesus enviou uma mensagem muito direta. Que foi dado quão terrível é o inferno. É melhor desistir de qualquer coisa do que ir para lá. Não é suficiente considerar o reino de Deus apenas em termos de recompensa. Pelo contrário, devemos também considerá-la em termos de sacrifício. Não há saída do inferno, e nem há qualquer alívio nisso, nem qualquer consolo pode ser encontrado lá. No final dos tempos, todos estarão diante de Jesus Cristo. E ele separará a humanidade em ovelhas, aqueles que demonstram sua fé em Jesus, através de suas boas ações, e lobos, aqueles que não demonstram sua fé em Jesus, através de suas boas obras. Aqueles que não confiaram em Jesus Cristo, Jesus usa uma linguagem forte sobre o inferno, porque é um lugar real e inimaginavelmente terrível, mas ele fez mais do que apenas alertar sobre os perigos do inferno. Ele também forneceu um caminho para termos direito de escapar do tormento eterno. Ele derrotou o pecado, a morte e o diabo,
vivendo uma vida de perfeita obediência, morrendo uma morte sacrificial na cruz pelos nossos pecados, e ressuscitando dos mortos para demonstrar sua vitória sobre o pecado e a morte. Ele incentiva todos a depositarem sua fé nele para evitar o castigo eterno. Jesus consistentemente fez uma distinção clara entre o inferno e o reino de Deus. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Necessitamos reconhecer a grandeza de Deus em perdoar os pecadores que se arrependem e torna para Deus. Não sabemos quando passaremos para a eternidade, mas a Bíblia ensina que existe o inferno para qualquer um que intencionalmente e conscientemente rejeita Cristo como Senhor e Salvador. Muitas passagens poderiam ser citadas para comprovar isso. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles eliminarão seu reino tudo que causa o pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13 verso 41 a 42. Um Deus amoroso enviará uma pessoa para o inferno? A resposta de Jesus e os ensinamentos da Bíblia é claramente sim. Ele não envia o homem voluntariamente, mas o homem se condena ao inferno eterno porque em sua cegueira, teimosia, egoísmo e amor ao prazer pecaminoso, ele recusa o caminho de salvação de Deus e a esperança da vida eterna com ele. Digamos que uma pessoa está doente e vai ao médico. O médico diagnostica o problema e recomenda medicamentos, mas o conselho é ignorado. A pessoa não leva a sério e, depois de alguns dias, a pessoa volta ao consultório médico e diz: continuo sentindo os mesmos sintomas. E ainda piorou, é sua culpa que eu me sinta pior. Faça alguma coisa. Deus prescreveu o remédio pela doença espiritual da raça humana. A solução é a fé pessoal e compromisso com Jesus Cristo, já que o tratamento é nascer de novo. Se o recusarmos resolutamente, devemos suportar as terríveis consequências. Vivemos numa época em que a atividade é equiparada com valor e utilidade. Como vai você? Ocupado. Quando o carrossel desacelera, a música da vida desaparecerá. Cada dia de nossas vidas, estamos a apenas um fôlego da eternidade. O crente em Jesus Cristo tem promessas do céu. Se você acredita nele, a expectativa do céu nunca fica entediante. Será mais emocionante do que qualquer uma das maravilhas que a terra tem para oferecer. Haverá então um dia em que a justiça será feita. Todo ser humano tem pelo menos 2 compromissos no futuro previsível, nenhum dos quais pode ser registrado em um diário ou anotado em um calendário. O primeiro encontro é único para cada pessoa, enquanto a segunda data é semelhante para todos. Hebreus 9 horas e 27 minutos. E assim como está destinado que as pessoas morram uma vez, e depois disso vem o julgamento. Jesus traçou os 2 caminhos distintos, que estão disponíveis para as pessoas ao longo da vida. Cada um de nós está se movendo por este mundo, em um caminho que finalmente leva a algum lugar. Esta é uma jornada que todos estamos fazendo. Jesus está nos encorajando, nos dizendo: eu quero que você escolha o caminho que vai para o céu. Se você acredita nessa palavra, deixe um amém nos comentários, em vez da estrada que leva ao inferno. Você não pode manter uma postura neutra em relação ao caminho a seguir, o caminho fácil, o caminho para o inferno. Mateus 7 verso 13. Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho, que leva à destruição, e são muitos os que entram por ela. Se você está nessa estrada, você se tornará parte de um grande grupo de indivíduos imprudentes que viajam por essa estrada. Está repleto de imoralidade, horror e violência. Eles simplesmente seguem os movimentos da vida sem pensar no tipo de caminho que estão seguindo, ou o destino para onde leva. No entanto, existem indicadores de perigo. Este caminho largo é contra o que Jesus adverte não permanecer, para que possamos encontrar o caminho estreito. Alguém pode decidir participar de um pecado específico, apenas para descobrir mais tarde que o pecado já a levou. A estrada larga começa a ficar mais atraente aos desejos da carnalidade,
E o final é terrível. Se você seguir o caminho mais fácil que acaba resultando em miséria, você descobrirá que os prazeres da vida gradualmente se tornam mais sufocante e desafiador conforme o tempo passa. Você descobrirá que os prazeres que esta na estrada tem para oferecer são ilusão. É assim que o diabo faz. Sua abordagem é dar a você o melhor no início, e então o caminho fica muito pior. Então a morte encara a pessoa de frente. Você pode dizer: bem, isso também não acontece para pessoas que estão a caminho do céu. Sim, mas a Bíblia diz que aqueles que não conhecem o Senhor estão sem Deus e sem esperança neste mundo. Mas em Mateus 7 versos 14 diz: pois a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Jesus advertiu as pessoas: ficar longe do caminho que levou à destruição, mas ele também os exortou a seguir aquele caminho que é estreito e levou ao céu. Observe como Jesus descreveu o acesso ao caminho difícil. Para entrar em um enorme estádio de futebol, os espectadores devem frequentemente passar por uma catraca que só pode acomodar um único usuário por vez. É útil pensar desta forma para imaginar como alcançaremos o céu. Ninguém mais poderia ser salvo por ninguém. A estrada é difícil e tem um portão estreito. Qual caminho você decidiu seguir? Pare e pense. A punição é uma sentença de prisão perpétua em um lugar chamado inferno, aprisionado ao lado do diabo, demônios e qualquer outra pessoa que guarde ressentimento em relação ao seu Criador. Eles serão atormentados, de corpo e alma, noite e dia, por toda a eternidade na eternidade em um lago de fogo, onde sofrerão a angústia e a frustração. O próprio Jesus indica que o castigo no inferno é tão eterno quanto a vida no céu. Os ímpios estão sempre sujeitos para a fúria e a ira de Deus. Aqueles que estão no inferno saberão que seu castigo é justo, e que só eles são os culpados. Deus abençoe todos vocês que ouviram essa mensagem. Amém.